Eu gosto é do verão. Verão, água, monstros marinhos, terror. Sou um enorme fã de terror aquático e apenas tenho pena que não tenhamos muito mais filmes do género. Isso não impede que não goste de uma boa ida à praia. Ou impede? Vamos ao nosso top 10 de terror aquático. Alligator. Sabem aquela história do bichinho pequenino que é mandado pela sanita e que depois vai crescendo nos esgotos até se tornar num enorme monstro? Essa é exatamente a premissa deste Alligator. Há aqui muitos elementos que são uma cópia de Jaws, mas este é um filme que diverte bastante, com boas personagens Alligators in the sewer. Alligators in the sewer? e boas cenas. O melhor de tudo, quando o Alligator decide atacar um casamento e comer tudo o que lhe aparece à frente. Harpoon. Aqui o monstro são as pessoas. 3 amigos num iate no meio do oceano, sem forma de saírem, um triângulo amoroso, menininhos riquinhos, segredos, ciúmes e basicamente pessoas a quem a ninguém recomendamos como amigos. O filme mistura suspense, tensão e alguma comédia, tendo até um divertido narrador que nos introduz estas terríveis personagens. The sea finds out everything you've done wrong. And these 3 have been pushing their luck from the very start. Preparem-se para serem surpreendidos com excelentes diálogos e alguns bons twists. Not to kill each other! Ghost Ship. I want to show you something. Odiado por muitos, até os seus maiores detratores não conseguem criticar a fantástica cena de abertura. Num jantar de gala num enorme navio que não acaba lá da melhor forma. Como a partir daí vem o filme, depende de cada um de vocês, mas eu passei um bom tempo com bons atores, boas personagens, uma história interessante e alguns sustos à mistura. What do you think a ship like this could be worth? Talvez o seu maior pecado foi ter-nos dado uma cena de abertura tão marcante, pois a partir dali é difícil dar-nos algo tão forte. In the most advanced research facility in the world. Deep Blue Sea. Wow. Este filme procura ser algo totalmente diferente do que Jaws foi, apesar da utilização do tubarão, tendo uma abordagem bem mais de ação e ficção científica. Did someone order the fish? On an experiment to benefit mankind. O terror acaba por não estar ao mesmo nível, mas mesmo assim é um filme que diverte bastante, recheado de personagens marcantes e algumas mortes que vos irão deixar completamente de boca aberta. Now you've seen how bad things can get and how quick they can get that way. É um filme bastante contido no seu espaço físico, mas isso não impede que não esteja repleto de espetacularidade e explosões. Sweetheart. Sou um grande fã desta obra de J.D. Dillard. Tem o seu próprio charme, é original, não tenta demasiadas coisas e transmite exatamente aquele misto de mistério e isolamento que pretende. A personagem principal é carismática, inteligente e faz um excelente papel lutando contra uma arrepiante criatura marinha. Leva o seu tempo e não tem muita pressa em contar a sua história, mas isso só eleva mais a nossa ansiedade. Humanoids from the Deep. É o segundo filme que coloco aqui de 1980, o que demonstra que deve ter sido um excelente ano para o terror aquático. Lá está, os anos da ressaca pós-Jaws. O que eu mais retenho deste filme é a impressionante cena onde os monstros atacam a cidade em festa para pânico de adultos, idosos e crianças que pouco podem fazer a não ser gritar e morrer. Com um budget pequeno, mas recheado de um excelente trabalho no design das criaturas, é mais um daqueles finais que ficam para a eternidade. Humanoids from the deep. You should come over here! I'm good here, thank you. The Shallows.
Uma enorme surpresa, este The Shallows, que é basicamente Blake Lively sozinha no mar, não assim tão distante da Terra, mas a uma distância impossível de superar quando existe um enorme tubarão a rodeá-la. Há quem se arrisque e os resultados não são os melhores. Cheio de tensão e recheado de sangue, apresenta algumas cenas que vos poderão fazer vomitar os nachos que acabaram de ingerir. Lake Placid. Pessoalmente adoro este filme e sei que gosto mais do que a maioria das pessoas. Um enorme crocodilo ataca nas margens de uma pacata cidade e se a cena de abertura não chega para vos abrir o apetite, posso-vos dizer que isto tem um cast que inclui Bill Pullman, Bridget Fonda, Brendan Gleeson e a grande Betty White. Recheado de cenas cómicas e mortes espetaculares, é um filme estúpido. Sim, é, mas diverte como muito poucos. The Host. Bong Joon-ho pode ter ficado nas bocas do mundo com o fantástico Parasite, mas todas as obras do realizador sul-coreano apresentam uma qualidade bem acima da média. E The Host não é exceção. Este filme é uma homenagem do realizador ao Spielberg de algumas décadas atrás, e isso é por vezes claro, embora nunca perca a sua autenticidade, com uma história notoriamente coreana que inclui críticas políticas, sociais e ambientais. O filme consegue mesmo misturar uma temática bastante forte, a base do filme é sustentada no rapto de uma criança pelo monstro, com vários elementos de comédia que acabam por resultar bastante bem. Uma obra-prima. Jaws. Se é de obras-primas que falamos, a maior de todas é Jaws. É não só o meu filme de terror aquático favorito, como é provavelmente o meu filme favorito de sempre. Ponto. Alguns dirão que Jaws não é terror, mas apenas lhes digo que voltem lá, voltem a rever aquela cena, o ataque mortal a uma criança na praia e depois digam-me isso na cara, sem gaguejar. Jaws é Spielberg no início da sua carreira a brincar com a câmera como nunca, e prova disso é um dos mais famosos e fascinantes dolly zooms da história. O filme divide-se em duas partes, as duas bastante diferentes, mas ambas de qualidade inquestionável, dando-nos verdadeiras lições sobre medo, sobre amizades, sobre feridas do passado, sobre o nosso modo de vida e sobre os perigos do capitalismo selvagem. Com uma banda sonora que é por si só uma obra-prima de John Williams, tensão nunca falta, um filme que nunca teve pressa em mostrar o seu monstro. Afinal, o tubarão apenas se mostra na totalidade com 1h e 21 minutos de filme. Incrível. Nunca uma ida à praia foi vista da mesma forma depois de Jaws. You're gonna need a bigger boat. E pronto pessoal, vai uma praiazinha agora?